Eu sinto derramar de uma unção. Abra sua Bíblia comigo, vamos aproveitar para a gente ganhar tempo, a gente encerrar mais cedo hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Está conosco nessa noite o Rafael, está lá, né? Deus abençoe o Rafael. O que nós vamos dizer para o Rafael? És e volte, se o Rafael quiser, e nós ficaremos. Então traga mais gente para Jesus ficar contente. Deus abençoe, viu, Rafael, a sua vida, sua casa e a sua família. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 1, verso de número 23. Amém? Queridos, eu quero justificar a ausência da minha esposa, missionária Tainara. Já há alguns dias né, que ela não está bem, já há alguns dias, cerca de 15 dias já, mas não é Covid, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo a respeito da Covid, não é. Hoje tem que falar assim já, né? Porque você já fala, a pessoa já fica, meu Deus, é Covid. Não, mas ela teve uma crise de sinusite e outras coisas mais que afetou ela, né? Na questão psicológica, ficou um pouco abalada, mas o que pegou mais é o sinusite, que ataca, né, todas as vias respiratórias, e aí, infelizmente, ela está tendo um pouco de dificuldade. Às vezes vem na igreja para usar a máscara, já fica difícil, que começa a respirar e ficar, né, ruim, mas não é a Covid, viu, irmãos? Até porque ela já fez teste, fez exame, e graças ao bondoso Deus, ela não deu nada. Amém, irmãos? E o nosso irmão Luiz também, né, que está hospitalizado. A gente ainda está em campanha pela vida dele, e eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência na vida dele em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram Mateus capítulo de número 1, verso de número 23, diga amém. Quem não encontrou, de Escola Bíblica Dominical. Nós retomamos a Escola Bíblica Dominical para todos os domingos, né, às 8h30 da manhã, e agora não só aqui na sede, mas também nas congregações. Outros sim, antes de eu iniciar a pregação, queria dizer uma coisa aqui, que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado no nosso meio, tem feito no nosso meio, e eu quero agradecer que muita gente, alguns irmãos estão aqui hoje, talvez não estava domingo. Quero agradecer pelo cimento que cada um doou, seja um saco, 2 sacos, seja R$10, R$20. Nesse sábado a gente bateu a laje ali, muito sacrifício, muita dificuldade, Reinaldo, mas a gente conseguiu, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então louva a Deus pela vida de cada irmão aqui, amém, irmãos? E hoje saiu um decreto aí, mas o decreto é para bares, viu, irmãos? Não é para a igreja, tá? Muita gente, eu acho que até ficou com medo hoje já, né? A igreja, né, a dificuldade que estamos tendo já, eu sinto já uma dificuldade que a gente está enfrentando nessa pandemia, e ainda decreto em cima de decreto, estabelecimentos fechando, comércio fechando, e isso não é bom. Então vamos orar aí, né, para que Deus venha intervir nessa situação. Mas para as igrejas não existe nenhum decreto, mantendo como nós estamos mantendo, creio que não haverá problema. Diz assim a palavra de Deus: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado o quê? O quê? Que significa Deus conosco. Agora vamos lá em Gênesis capítulo de número 2, o livro da criação, o livro do início. Gênesis capítulo de número 2, verso capítulo 3, verso de número 1. Um capítulo após. Amém? Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, que dele não devemos comer, nem tocar, para que não morramos. Então a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe, primeiro ela tomou do fruto, ou seja, foi lá e pegou, né? Segundo, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram então os seus olhos de ambos, e perceberam que estavam, o que, irmãos? Nus. Até então eles não sabiam que estavam nus, mas após comer, perceberam que estavam nus. Cozeram então folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Agora, verso de número 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber essas coisas, que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que o quê? Que o Senhor me deste, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu do que, irmão? Da árvore. E eu, aí vem a mulher, né? Cada um joga a culpa um para o outro. Olha aí. E a mulher que me deste por esposa me deu para comer, e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste, mulher? Respondeu a mulher: a serpente enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, para a serpente não tinha nada, né? Nenhuma resposta. Ele disse: maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua. Porém inimizade entre ti e entre a tua descendência, o seu descendente, este fazer o quê? E tu ferirás o calcanhar. Ou seja, da mulher nascerá um que esmagaria a cabeça da serpente. Feche os seus olhos, abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Pai, eu estou aqui essa noite, eu não sou merecedor, Pai, eu sou falho, porém eu quero fazer um pedido ao Senhor nessa noite, que eu venha ser um canal para essas pessoas que estão aqui na tua casa, que elas venham, Pai querido, de encontro à tua palavra, que elas venham receber a tua inerrante, infalível e poderosa palavra nesta noite. Pai, fale com teus filhos, fale com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Diga assim: Jesus, o único que pode mudar todas as situações. Diga assim: a trajetória de Jesus Cristo. Nós vamos falar, se Deus assim permitir, algumas terças sobre a trajetória de Jesus. Eu estava estudando hoje, irmão Rinaldo, sobre a trajetória de Jesus. Estava até dizendo ao nosso irmão Pedro, na parte da tarde, que a trajetória de Jesus Cristo, primeiro, ela é marcada por muitas adversidades. Eu li um texto, o primeiro texto que eu li, fala sobre o Evangelho de Mateus, sobre o nascimento de Jesus. Mas a trajetória de Jesus com o operador Ícaro não começa com o seu nascimento. A trajetória de Jesus, evangelista Romir, se inicia desde a promessa feita ao homem, a promessa feita a Satanás. Existia desde a fundação do mundo uma promessa essa, irmão Vitor, estipulada ao homem e a também Satanás, que um dia nasceria irmã Cris, nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. A princípio, na nossa trajetória, na nossa caminhada,
no nosso dia a dia, nós notamos que ao decorrer da vida, ao decorrer da história do homem, o homem se deteriorou, ele viveu e está vivendo a cada dia mais para afundar, a cada dia mais para se afundar e afundar e afundar, de acordo com a sua vida. Mas nós entendemos, e muitas pessoas que talvez acompanhando essa live ou vai assistir, não sei o que está aqui dentro, precisa entender sobre o que é Jesus, qual é a sua promessa e o que ele veio para fazer. A primeira coisa que nós temos que entender, que Cristo veio como promessa para as nossas vidas, presbítero Thaleson. Ele não veio, aleluia, simplesmente porque Deus queria enviar alguém, não. Desde a fundação do mundo, ele já era promessa para aqueles, aleluia, que esperam nele, que sou eu e que é você nessa noite. A promessa já havia sido feita para a humanidade. E a promessa que foi feita à humanidade foi, irmão Reginaldo, uma promessa de redenção. E vocês vão entender agora. Para falar de Jesus e antes do seu nascimento, eu preciso que você entenda que, como promessa em Gênesis, ele é a promessa para os homens. Ou seja, através de um homem entrou o pecado na terra, e através de Jesus o pecado vai sair da terra. Aleluia! Através de Jesus Cristo, nós entendemos que o homem é salvo. Então até aqui, antes da salvação do homem, antes de Jesus vir, o homem não tinha salvação. A Bíblia diz que não havia salvação para nós, que somos gentios. Nós somos salvos por tabela. Ou seja, Jesus, pela sua infinita misericórdia, ele não vem só para nós. A primeira coisa que nós temos que entender, que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não quiseram. Então logo nós entendemos que agora nós passamos a ter direito, porque a morte de Cristo nos dá direito de vida eterna em Cristo Jesus. Então todo aquele que confessa o nome de Jesus, este tem direito à vida eterna. Amém? Então esta é a primeira parcela. A segunda parcela, que Jesus é como promessa para o diabo, porque Satanás, ele vai tentar contra o homem chamado, o primeiro homem chamado Adão, pelo fato de que Satanás, ele não concordava e não concorda que o homem é obra-prima de Deus. Entenda uma coisa, você vai ver no céu Deus criando algumas coisas, presbítero Rogério. A Bíblia diz que sobre a palavra de Deus as coisas aconteceram. Quer ver? Deus, quando foi criar a terra, ele disse: haja o que? A primeira coisa, haja luz, e sobre a palavra de Deus houve luz. A Bíblia diz que Deus, sobre a sua palavra, disse: separe entre dia e noite, e houve dia e noite. Depois a Bíblia vai dizer que Deus fez a porção seca chamada terra. Ele disse sobre a sua palavra, ele colocou a terra. Depois, sobre a sua palavra, ele fez com que nascesse só pela sua palavra todo, aleluia, os vegetais, todo, aleluia, toda a floresta, tudo que há no planeta Terra, no que tange as coisas na área florestal, ambiental, tudo que há nessa terra de ambiente, seja este, aleluia, de árvore frutífera, seja este de pasto para o gado, seja este, aleluia, de fruto ou de broto que existe na terra, Deus criou pela sua palavra, apenas pela sua voz. Se você não sabe, os anjos também foram criados pela sua palavra. Ele criou centenas de milhares para o seu serviço. A Bíblia também diz que Deus, pela sua palavra, criou os répteis. Ele criou, aleluia, os peixes e tudo que há no mar pela sua palavra. Tudo que está na terra foi criado
criado pela voz, pelo poder de elocução, que trata dos dons do Espírito Santo, que quando nós vamos falar dos dons de elocução, um dia nós vamos falar deles aqui, vai falar do poder de Deus através da sua palavra. Agora preste atenção, Satanás foi criado pela palavra. Agora o próprio Lúcifer, que antes era chamado de Lúcifer e hoje é Satanás, que considerado era anjo de luz, ele observa, quando Deus vai formar o homem, não foi mais pela palavra. Eu conjecturo, isso aqui é coisa minha, a Bíblia vai dizer que alguns teólogos que vão afirmar esse tipo de coisa também vão enfatizar, dizendo o seguinte: olha só, a Bíblia vai dizer que estes homens, ou esse homem chamado Adão, melhor dizendo, quando vai ser criado por Deus, vai ser criado de uma forma diferente. Até então a terra tinha visto as coisas serem criadas pelo sopro de Deus, ou pela voz de Deus, ou pelo falar de Deus. A Bíblia diz que Satanás, então, vendo isso, ele agora começa a tentar. Primeiro, ele vai tentar de várias e várias formas atingir Eva. E quando a Bíblia vai dizer que Eva para dar atenção à serpente, era notável que a serpente havia há muito tempo já perseguindo a Eva, porque havia amizade entre a serpente e Eva, porque senão Deus não tinha dito: colocarei inimizade entre você e a serpente. Olha só, quem tem amizade com a serpente, certamente será tragado pela serpente. Quem tem amizade com gente do mundo e que vive uma coisa mundana, certamente vai ter problemas mundanos. E quando eu olho para a Bíblia e para a palavra de Deus, eu quero trazer para dentro deste texto hoje, para você entender aonde começa Jesus. Até aí, nós entendemos que Satanás, então, ele vai ter uma inveja, e ele começa a ver que aquilo que Deus tinha criado não foi pela voz. Ele tinha, quem sabe, visto, porque durante a trajetória do inimigo, durante a vida do diabo no céu, chamado Lúcifer, olha só, preste bem atenção para ficar memorizado, ele tinha visto Deus, através da palavra, criar os seres. Agora preste atenção, eu imagino a ira que o diabo tem. Sabe por que o diabo quer matar com nós? Sabe por que, Ícaro, que o diabo quer destruir a nossa vida? Porque ele sabe o preço que você vale, ele sabe o preço que eu valo, ele sabe o preço, irmã Rose, que você vale, ele sabe o preço, aleluia, para você estar sentado aqui nesse banco, meu irmão, ele sabe o preço. Por quê? Agora olha só, eu imagino Deus começando agora, quando ele acaba de criar tudo, ele descansa um dia, não é isso? E ele vai ter a grande ideia, mas a ideia de criar o homem não foi única. A Bíblia diz que foram os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele estava falando de uma terceira pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Agora, quando a Bíblia vai dizer que Deus diz façamos, ele começa então a projetar. O homem não nasceu de uma palavra só, o homem nasceu de dentro do coração de Deus. O homem não foi uma coisa instantânea, haja, só pelo sopro de Deus. Deus projetou, o homem e a mulher foram projetos de Deus, aleluia. Você não é qualquer pessoa, você é o projeto de Deus nessa terra. É por isso que o inimigo trabalha contra a minha e a tua vida. Agora olha só que interessante, a Bíblia vai dizer que então, se o homem é projeto de Deus, façamos o homem. Então Deus começa a moldar o homem. Então logo Satanás vê isso e começa a trabalhar contra o homem, para tirar e impedir com que o homem perdesse a sua originalidade divina. Escute uma coisa aqui, biblicamente falando, o homem não foi feito para morrer. A morte entrou na vida do homem pelo pecado. A Bíblia diz que a morte faz separação. Eu e você não éramos para morrer.
Covid? Que isso? Doença? Não. Mas por o nosso pai chamado Adão, por o pecado que entrou através da desobediência. Escute, o problema do homem não foi comer maçã, não foi romã, não foi melão, não foi melancia, foi a uva, foi a maçã que Adão comeu, foi a jabuticaba. Não, o problema não é a fruta, o problema é a desobediência. Sempre foi a desobediência, o pecado, a dor, a angústia, o problema dentro de casa, a guerra no casamento, a guerra espiritual. Tudo que nós enfrentamos é pela desobediência, porque se nós obedecermos ao Senhor, certamente Ele estará pronto para nos abençoar, aleluia. E a desobediência de Adão e de Eva levou a isso. Mas eu não vim aqui para falar de Adão e Eva, eu vim para que vocês pudessem ficar pincelado na memória de vocês, para vocês entenderem um pouco aqui hoje. Agora, veja bem, a sentença para cada pessoa foi dada para Eva, para Adão, né? Melhor dizendo, primeiro para Adão, porque quando Deus vai dar uma sentença, Ele não cobrou de Eva primeiro. Ele não foi lá e cobrou, Eva, você foi lá, né, pegou o fruto e deu a Adão. Não, Deus chamou Adão. Já falei algumas vezes sobre isso aqui. E quando Deus chama Adão, Ele dá sentença para Adão, sentença para Eva, sentença para a serpente, e Ele dá para Satanás, que é o pivô de todas as coisas, uma sentença. Ele dá a sentença que da mulher, agora vocês vão entender onde eu quero chegar, nasceria um homem para poder pisar na cabeça da serpente. Então agora, como promessa, nós vamos agora lá para Mateus, saindo de Gênesis. A Bíblia diz que um menino, ele então vai nascer de uma mulher. A princípio, Jesus Cristo de Nazaré, ele não é aceito em primeiro grau pelo seu próprio pai, que não era sanguíneo. De acordo com o costume judeu, isso era uma loucura. Um homem casar com uma mulher que já tinha um filho grávida. A princípio José fica meio doido, porque imagina a loucura. Imagina chegando, Reginaldo, olha, esse filho aqui é seu, mas não é seu, mas é concebido pelo Espírito Santo. Nos dias atuais, isso cola, irmão? Cola, gente? Isso passa? Não, eu estou grávido, quem que é? Do Espírito Santo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem diferença dessa época que nós vivemos para outra? Existe uma diferença? Não. Não existe nenhuma diferença. É por isso que é loucura para os homens acreditar num Jesus que veio de uma mulher virgem, chamada Maria, agraciada. A palavra Maria significa agraciada. Uma mulher agraciada pelo próprio Deus. E agora Maria chega até o seu esposo e diz, olha, é o seguinte, eu estou grávida. Ele falou, o quê? Seu noivo, né? O quê? Você é louca, Maria? Bebeu o remédio, minha filha? Está com um problema? Bateu a cabeça? Não é verdade. O Espírito Santo apareceu a mim. Ele me disse em visão, ele me disse em sonho, ele falou que eu vou ter um filho, o anjo apareceu para mim, eu vou ter um filho, e esse filho será chamado Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. José, negativo, Maria, é o seguinte, eu não vou te expor, mas eu vou sair de cena. José, a princípio, ele quer sair de cena, porque a situação é crítica, mas a Bíblia diz que à noite, ele tem um sonho profético. E esse sonho profético, Deus aparece a José dizendo assim, José, o filho que Maria vai ter é o meu filho, é como ordem. E a Bíblia vai dizer que José acata a ordem. E José então recebe a ordem, acata a ordem, e o que ele faz? Ele casa com Maria. Quando o menino nasce, olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, considerado como rei dos judeus, como naturalmente um rei deveria nascer, ele não deveria nascer numa manjedoura, ele teria que nascer num palácio, ele não tinha que nascer num estábulo. Um rei daquela época nascia em berço de ouro, mas ele veio para contrariar a estatística, da onde não tinha nada, é que veio o Salvador para a humanidade. Levante a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Se alguém tem dito na tua
casa, se alguém tem dito na tua vida, se alguém tem dito na tua família que você não será nada, eu profetizo que lá na tua casa, que lá na tua família, aleluia, Deus vai te usar para fazer diferença, e que aonde ninguém dá nada por você, certamente Deus vai te levantar para profetizar nessa terra, e você e a tua casa farão a diferença. Aleluia. Amém? Quando eu olho para Jesus Cristo agora, Jesus agora nasce, e é aqui que eu queria entrar. Começa a perseguição. Aprenda uma coisa: todo escolhido ou escolhida vai ser perseguido, e é desde o nascimento, desde a barriga, desde o ventre. É uma perseguição, é uma luta, é uma guerra. Levanta e vem um problema, levanta, vem uma adversidade, levanta, vem isso, levanta, vem aquilo, mas certamente Deus sempre estará com seus escolhidos dia após dia. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai crescendo, e uma característica divina já começa a nascer dentro dele. Característica de cristão: ser perseguido. Aos seus 0 anos, aos seus 2 anos, ele já começa a ser perseguido. A Bíblia diz que naquela época a notícia se espalhou, e 3 reis magos procuram pela estrela de Belém, porque como promessa do profeta Isaías, assim como desde Gênesis, todos os profetas, Jeremias, Isaías e outros profetas, vão falar de um Messias, mas eles esperavam um Messias montado na cavalo. Como a Bíblia descria, alguém reluzente, com os olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, os seus pés como latão reluzente. Então eles procuravam no mundo alguém que seria rei, um rei adulto, um rei já em evidência, um rei considerado pelas pessoas. Mas então lá vem ele, um menino nascido de uma mulher, aleluia, muito pequeno, alguém que não tinha como nem se defender naquela época. Então vem o Salvador, nascido lá do estábulo, andando em cima de um jumento, em cima, aleluia, de uma besta a cavalar com a sua mãe, ou uma charrete, pelas ruas da cidade, procurando um lugar para que pudesse, aleluia, ter o seu filho. Então Jesus vem dessa linhagem, Jesus vem desse lugar para contrariar as estatísticas. Olha só que interessante, você serve um Cristo que não veio de uma linhagem como muitos pensavam que Jesus viria. Jesus não veio de um lugar como muitos pensavam que Jesus viria, porque muita gente está dando ênfase em quem é grande aqui na terra, em quem fala que é grande. Tem muita gente colocando pessoas em cima do pedestal e colocando essas pessoas em evidência. Aqui está cheio de colocar pessoas, líderes, etc e tal, em cima do pedestal e dizer: fulano é próspero, fulano é abençoado, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas na verdade, meu irmão, não é nada de Deus, não tem nada de Deus. Vive de aparência, vive uma casca, vive aquilo que infelizmente o homem não tem nada para oferecer, o homem não tem nada para dar. Então essas pessoas vivem assim. Era como naquela época, as pessoas viviam dessa maneira. Então agora o menino começa a crescer, os 3 reis magos vão levar presente para ele, e eles procuram Herodes, porque era natural que quando alguém muito rico chegasse na cidade, ou alguém de alta sociedade chegasse até uma cidade, era procurar o rei. Então Herodes, então mais que esperto, depressa, diz o seguinte: olha, vocês vieram trazer oferendas? Viemos, ouro, mirra e o que mais? Prata, ouro e mirra, ou especiarias. Foi aquilo que eles trouxeram para Jesus, era o mais caro da época. Quando eles chegam até aquele lugar, Herodes então fala o seguinte: olha, se vocês souberem aonde o Salvador está, conta para mim, que eu também quero oferecer a ele, né? Eu quero também congratular, eu também quero levar a minha oferta a esse Salvador. Mas Herodes não queria isso. Herodes queria saber aonde o menino estava, para que pudesse matar o menino. Então aí você já vê a perseguição desde seu nascimento.
A Bíblia diz que como Deus era com Maria, logo na gravidez, Maria também foi agraciada depois da gestação, e que quando ela concebeu o menino, Deus disse a ela: ei Maria, vá para o Egito, desce para o Egito, porque Herodes vai mandar matar. E a Bíblia diz, hoje eu estava lendo, que naquela época foi uma chacina de mais de 20 meninos homens foram mortos, aleluia, pelo capricho de Herodes em querer saber quem era Jesus. Mas a espada não chegou até o Salvador, porque ele era guardado pelo nosso Senhor e Salvador, aleluia. O nosso Deus, ele está presente desde os séculos, desde a fundação do mundo, aleluia. Quando eles levam o menino para o deserto, eles estão no deserto, ou no Egito, melhor dizendo, eles caminham pelo deserto, chegam no Egito, e eles ficam um período no Egito. Uma coisa interessante, que quando eles estão no Egito, Jesus começa a crescer, e Maria então sente a necessidade de voltar para a sua origem, porque era costume, aprende uma coisa, o judeu tem um costume, eles criam os seus filhos na Judeia. Há um interesse muito grande em que o menino cresça na Judeia, e eu vou explicar por quê. Isso é importante para nós. Se todo mundo que lesse a Bíblia aprendesse isso aqui que eu estou falando, nós não teríamos filho de crente desviado, ou filho de crente aí sem conhecer e afastado, porque muitos dizem que os filhos são crentes, criou os filhos no caminho, mas a maioria dos filhos de crente não sabe ler Bíblia, não sabe nem pegar numa Bíblia, porque muitas das vezes nós empurramos os nossos filhos para casa, nós queremos forçar os nossos filhos a ir para a igreja, mas a maioria não lê Bíblia, a maioria não tem interesse pelas coisas do Senhor. Aí eu criei nos caminhos, criou, levou para a igreja, mas não sabe, não ora, não jejua. Filho de crente não é crente, irmão. Filho de crente é frequentador de igreja, ele tem que vir, ir para o altar, aceitar Jesus, entregar a vida dele para Jesus. Então você que é filho de crente aqui essa noite, você que aceitou Jesus, você que entregou a sua vida para Jesus, não fica baseado na tua mãe e no teu pai só não, entrega verdadeiramente a tua vida para Jesus, porque na hora mais difícil, seu pai e a sua mãe não vão estar com você, o teu pai e a tua mãe não vão poder te ajudar, aquele e o único que pode te socorrer se chama Jesus de Nazaré, e isso é o que eu quero te dizer nessa noite. Desculpe, mas é a verdade. E agora eu vou explicar por quê. Preste atenção que eu vou explicar por quê. Tem os meus pais aqui, não julgando os meus pais. Minha mãe sempre nos levou para a igreja. Meus pais sempre me levou para a igreja. Desde quando eu entendo, né? Comecei a entender por Bíblia. Quantos anos você tem? Isso. Quantos anos você está? 14? 14 anos. Que eu me lembro, a partir dos 9 anos eu já lembro de ir para a igreja. Caminhar para a igreja, né? Mais ou menos 6 anos, 6 anos. Mas que eu comecei a entender um pouquinho, 8 anos. Eu sei que a minha irmã mais nova praticamente foi criada toda na igreja. E nós temos uma grande dificuldade. Eu vou explicar para vocês por que a gente tem uma grande dificuldade. O judeu, ele é diferente. Quando o menino nasce e ele começa a ler, 7 anos, eles entregam a Torá para o menino, e ele tem que saber a Torá, aprender a Torá de capa a capa. Ele é obrigado a aprender a Torá, ele é obrigado a aprender o que a Bíblia, o que a lei manda ele fazer. Então ele começa a aprender desde pequeno, a entender isso, a saber dessas coisas. E muitas das vezes nós que estamos na igreja, eu disse esses dias, me perdoe irmão, mas eu vou falar isso aqui, tem uma classe de mãe e de pai dentro da igreja que chega, sabe o que eles fazem? Isso aqui, ó, tá aqui na minha mão. Entrega pro filho ficar jogando joguinho dentro do culto. Entrega pro filho ficar vendo a galinha pintadinha na hora do culto, a galinha endemoniadinha na hora do culto, e a galinha fica o culto inteiro. Quando você faz isso, preste atenção, você está dizendo, toma, capeta, fica com a minha filha aí enquanto eu estou participando do culto normalmente aqui.
Fica com os meus filhos, porque eu quero participar do culto, sabendo que essa geração aqui, ó, é a geração que vai pregar, é a geração que vai fazer a obra, é a geração que vai cantar. Eu profetizo que os teus filhos serão missionários, eu profetizo que os teus filhos serão profeta, serão mulheres de Deus, homens de Deus, porque na tua casa quem manda é o Senhor, aleluia. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que quando Jesus começa a crescer, havia uma necessidade de trazer Jesus de volta, porque havia uma necessidade do menino conhecer a lei, conhecer toda a Torá, porque Jesus agora, ele sendo Jesus, escute aqui uma coisa, Maria não deixou de cuidar do menino, porque ele era Jesus, filho de Deus, não, irmão. Tem gente que pega Jesus, coloca Jesus no pedestal assim, fala, não, Jesus não caía, não machucava, não, ele era Jesus, 100% homem quando viveu na terra, mas 100% Deus. Então Maria tinha o cuidado com a criança. Agora Jesus está crescendo, e um belo dia, Jesus e sua mãe, como era de costume, eles participavam de uma festa. Qual era o nome da festa? Que Maria e José perderam Jesus? Ninguém sabe? Festa da Páscoa, festa dos pães asmos. Eles iam anualmente apresentar o Senhor nessa festa. Quando eles chegavam nessa festa lá, eles cultuavam, ofereciam o Senhor sacrifício. E aí, quando eles ofereciam o Senhor sacrifício, eles voltavam para casa. Um belo dia Jesus está ali, Maria leva Jesus aos seus, quantos anos que ele tinha? Cerca de 12 anos, não concretamente, mas cerca de 12 anos, Jesus está ali, viu? Mais ou menos por aí, 12 anos, tem uns já está com 14, 15 aí, né? Já dá para pregar para os doutores, né? Jesus então agora fica no templo, ele escolhe a boa parte. Isso mostra uma coisa, meu irmão, que quando uma criança quer, quando um jovem quer, quando um adolescente quer, nem mãe e nem pai segura ele não. Ele vai para a presença de Deus, ele vai buscar, mas era Jesus. Aprenda, ele era 100% homem e 100% Deus. Quando as coisas terrenas, ele era 100% homem, ele tinha que passar pelas dores, ele tinha que passar pelas privações. Então Jesus está lá, a mãe vai embora, todo mundo vai embora, acabou a cerimônia, lá vai eles embora. A caminho, quantos dias que eles ficam sem ver Jesus? 3 dias. O menino fica no templo 3 dias, pregando para os sacerdotes, pregando para os doutores da lei. E a Bíblia diz que não tinha como, aleluia, uma criança ter a capacidade que ele tinha. Eles logo começam a ver que Jesus era diferenciado, irmão Tiago, que Jesus tinha uma unção diferenciada, porque ele falava como eles entendiam, ou seja, o linguajar de Jesus era um linguajar culto. Aos 12 anos ele estava cheio do Espírito Santo, e as pessoas ficavam atemorizadas, aleluia. Segundo, eu vou ver que Jesus agora, ele vai embora com seus pais o procuram, e Jesus vai dar uma palavra. Sempre, irmãos, eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso aqui, aos meus irmãos católicos, que isso sirva de exemplo. Jesus nunca fez apologia em Maria, viu? Nem a própria mãe de Jesus, Jesus ficou muito passando a mão na cabeça dela. Eu vou falar isso aqui, porque eu amo os meus irmãos católicos, tá? Mas eu não venero Maria, tá? Eu não presto culto a Maria por causa disso. E eu vou explicar agora. Maria foi agraciada, sim ou não, irmãos? Foi privilegiada, sim ou não? Mas podia ter sido Ana, podia ter sido Joana, podia ter sido Bertana, podia ter sido a fulana de tal, seja qual for, mas ela era agraciada. Ela foi achada graça aos olhos de Deus. Agora, aonde entra Maria aqui agora, você vai entender. Quando a Bíblia diz que os pais de Jesus chegam lá, pais terrenos, entre aspas, porque ele é o filho de Deus. Maria desesperada, pastora, ela vira e fala o seguinte: Jesus, meu filho, eu estava te procurando. Aí ele diz: a senhora não sabe que eu estava cuidando das coisas do meu pai? A senhora não sabe que eu estou aqui para cumprir o chamado do meu pai?
Ou seja, em nenhum momento Maria disse: mãe, eu estou aqui, mãe, mas a senhora me perdoe porque me perdoe por eu ter deixado a senhora. Não, ele sabia que ele veio para cumprir o propósito. Por quê? Porque ele sabia que muitas pessoas perderiam o foco, perderiam o rumo, perderiam a direção, se ficassem fixados em Maria, porque Maria é da terra, mas Jesus é do céu. Maria é terrena, mas Jesus, aleluia, é celestial, meu irmão. E aí, vai entrar a segunda parte, que é aqui que eu gosto muito de frisar, para a gente dar continuidade numa outra terça, a continuar falando de Jesus. Dos seus 12 anos até os seus 30 anos, você ouve falar alguma coisa de Jesus? Ouve? A Bíblia não tem textos. Você pode procurar, você pode estudar, você não vai ver a Bíblia falando de Jesus dos seus 12 até os seus 30 anos. Eu vou explicar por quê. Jesus tinha que cumprir a lei. Um judeu, biblicamente considerado naquela época para se tornar de maior, a maioridade era com 30 anos. Jesus não podia exercer um ministério sacerdotal se ele não fosse de maior, se ele não tivesse a maioridade. Para que ele pudesse ingressar no ministério, ele precisava ter a maioridade, considerado como judeu. Então ele cumpre a lei para que isso acontecesse. Então você vai entender agora. Dos seus 12 aos seus 30 anos, Jesus fazia o quê? Deitava na rede e balançava? Jesus tinha profissão, meu irmão. Ele era fabricante de mesa. Ele aprendeu a profissão com seu pai. José era carpinteiro. Então Jesus não vai ficar lá parado na vida esperando. Uma hora Deus sopra meu nome na terra. Eu tenho ministério, Deus vai honrar meu ministério. Deus não trabalha com preguiçoso, e Ele manda dizer: vai ter com a formiga nessa noite, porque eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Eu exalto aquele que tem compromisso comigo, que está na brecha. Se está na brecha, Deus vai te usar. Se está na brecha, Deus vai te levantar, aleluia. Ele vai cumprir um compromisso, e desses 12 anos ele vai estudar. Ele precisava de estudar? Não, mas ele vai dedicar. Ele não vai fugir das regras. Ele precisa, além de saber, é claro, sendo onisciente, ele não deixou de cumprir as regras. Ele não deixou de cumprir a lei. Ele não deixou de cumprir a palavra de Deus. Então ele vai cumprindo à risca. Agora preste atenção. Olha aqui, irmão Hortência. Ele vai cumprindo à risca. E quando chega os seus 30 anos, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João começa a falar dos seus feitos. Jesus, ele vai ganhando conceito e bagagem ao longo dos anos. Ele vai criando um conceito diante das pessoas. As pessoas vão admirando Jesus, mas admiravam a missionária Karine não era por quem Jesus falava, eles admiravam Jesus por aquilo que ele fazia. Ali lá vai um homem de Deus, este, aleluia, é o Messias, este é Elias, este é um profeta que se levantou entre nós. Eles não tinham certeza ainda quem era, mas eles viam na, aleluia, na transparência, eles viam na maneira de agir, na maneira de andar, na maneira de falar. Alguma coisa diferente tem neste homem, porque ele parece com Deus. Se ele não for Deus, ele se parece com ele, aleluia. E agora, uma coisa interessante, que eu queria fazer a pergunta para os irmãos. Todo mundo aqui é falho e pecador, sim ou não? Mas a gente ainda continua buscando imitar o Senhor, sim ou não? Sim. Porque Paulo disse: conheçamos e prossigamos em. Quer dizer, nós precisamos conhecer mais o Senhor. Nós precisamos aproximar mais do Senhor. Eu quero encerrar essa primeira parte. Desde a promessa até o seu nascimento, ao início do seu chamado. Eu vou falar na próxima terça, eu vou começar a citar cada mensagem na próxima terça. Cada cura que Jesus fez, eu vou falar sobre os milagres de Jesus, eu vou falar sobre, o ministério de Jesus, a chamada, os líderes, que Jesus formou. Eu vou falar sobre o ministério de Jesus. Tudo isso eu vou falar na terça-feira, tá? Então você que iniciou hoje, não falta na próxima não, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, para concluir,
Quando a Bíblia vai dizer que Jesus ele inicia o seu ministério, ele vai enfrentar a segunda coisa que ele enfrentou lá logo no seu nascimento. Ele vai ter de novo o que? A perseguição. Olha o que eu vou dizer aqui, o diabo nunca vai perseguir quem está de braço cruzado. Viu, irmãos? Coloque isso na sua cabeça. O diabo nunca vai perseguir, nunca, quem não dá fruto. Você pode analisar a vida de uma pessoa, ela vive uma vida assim, ó, estabilizada. Ela não prega, ela não ora, ela não jejua, ela não consagra, ela não faz nada, mal ela congrega, ela vive na mornidão. Olha para ela, você não vê nada na vida dela. Você não vê luta, não vê prova, mas também não vê bênção. Você não vê luta, não vê prova, mas também não vê nada. Essa pessoa não transmite nada. Mas agora começa a analisar a vida de alguém que está sendo afrontado pelo inimigo, a vida de alguém que está sendo atentado pelo Satanás. Pode ter certeza, o diabo só está jogando pedra na tua árvore, porque ele sabe que a tua árvore vai dar fruto. O diabo só está tentando contra o teu casamento, porque vai chegar o dia que o teu casamento será referência para as outras pessoas que estão aí fora. Como que Deus mudou a tua vida? Eu falo isso. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se a missionária está me assistindo aí, talvez esteja. Minha mãe sabe disso, que hoje eu posso falar. Meu casamento era igual cachorro com gato. O pau quebrava mesmo, mas quebrava bonito, Ícaro. Como diz a madeira cantava na serra. Eu não tenho vergonha de falar, não. Hoje eu não tenho vergonha de falar, por quê? Porque hoje eu já vivi isso. Teve um dia que até pedaço de pau rolou. Pá pra lá, pá pra cá. E eu falava, não, eu não nasci para isso, meu Deus. Eu não quero esse trem, não. Isso não foi Deus que deu, não. Foi o capeta que mandou para mim. Todo mundo passou por isso. E quem não passou, irmão, escute o que eu vou dizer. Quem não passou, dê glória a Deus. Ou foi tentado numa outra área. Porque cada um é tentado numa área. Agora, escute aqui. Você só vai passar isso porque eu não sabia que eu ia estar aqui hoje. Eu não sabia que eu ia ser pastor. Não sabia, gente. Eu passei por aquilo. Você vai passar por isso, quem sabe, né? Você vai passar por isso, para que depois você esteja aqui no altar dizendo, valeu a pena passar pelo que eu passei, para que hoje eu estivesse aqui, né, irmã Hortência? O vale, a luta, a adversidade. Então preste atenção. Quando você vê as pessoas criticar Jesus e dizer, ali é um louco, esse é doido, eles diziam, lá vai o doido, lá vai o louco, ele prega em nome dos demônios. Saiba de uma coisa, que era, aleluia, Satanás tentando parar Jesus, mas nada pode parar Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem o inferno, nem os demônios podem nos separar do amor de Cristo sobre as nossas vidas, aleluia. Fica de pé, por favor.